Irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é pastor Marco Antônio Gabarron, sou da Igreja Evangélica Missão Nacional. Trabalhamos junto com o pastor Milton Rodrigues de Souza na Igreja Sede. Hoje estamos aqui para mais uma aula, da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Missão Nacional. Eu vou abrir aqui a tela o compartilhamento, que eu quero compartilhar com os irmãos os nossos slides, para os irmãos acompanharem a lição de hoje. Tá? Nós estamos estudando sobre a história de Israel, dos patriarcas aos juízes, e nós estamos no livro de Juízes. Hoje nós vamos iniciar a lição 12, que fala de Gideão e Jefté, a era dos juízes. Nós vamos falar sobre Gideão. O versículo-chave da nossa aula de hoje está em Salmo 68, versículo 20. O versículo nos diz assim: o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Tá? Então, esse é o texto, o versículo-chave da nossa lição de hoje. Nós vamos iniciar, irmãos, falando do alvo da nossa lição, que é conscientizar-se de que Deus encoraja e usa os que nele confiam. Saber que para Deus, fraquezas e desvantagem não são impedimento para os seus ganharem a guerra. Muito interessante, né? Deus encoraja e que as fraquezas e as desvantagens não é impedimento nenhum para que nós venhamos ganhar uma batalha. Perceber cada dia mais a presença do Senhor durante o desempenho das tarefas por Ele apresentadas. Então, esse aspecto da presença do Senhor, tá? Nas nossas tarefas, nos nossos desafios. Tá? Isso é muito importante a gente perceber isso. Gideão teve alguma dificuldade para perceber essa presença e confiar em Deus. No agir, fazer as transformações necessárias e exigidas pelo Senhor, primeiro em casa, depois ao seu redor, e, se possível, em toda a nação. Agir cautelosamente nos compromissos assumidos com o Senhor. Tá? Então, fazer as transformações que são necessárias e exigidas por Deus nas nossas vidas. Esses são os alvos da nossa lição de hoje. Começamos, hoje falando sobre Gideão. Irmãos, o texto é esse daqui que está no slide. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 até o 29. Eu vou ler e depois eu vou colocar o questionamento aqui na tela para a gente conversar um pouquinho. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A questão que a gente quer conversar com os irmãos está aqui em cima. Ó. Como isso que está nesse texto aqui se aplica à vida, à nossa vocação e ao nosso serviço, o serviço do crente no século XXI. Como isso se aplica, tá? Então, nós vamos sair aqui do compartilhamento. Eu vou parar aqui um pouquinho para a gente ouvir os irmãos. A proposta que ele está nos fazendo é, baseado nesse texto de Romanos, como isso se aplica à nossa vida. Esse texto que nos fala de uma forma diferente de Deus escolher, de Deus fazer as coisas. Olha, tá? 1 Coríntios, tá? Que fala que não são muitos que foram chamados, tá?
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, tá? As coisas fracas, tá? As humildes, as desprezadas, tá? Que não são, aquelas que não são, né? A fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Né? O que os irmãos acham desse texto? Né? Como isso se aplica à nossa vida nos dias de hoje? Como vocês entendem essa maneira de Deus agir? Eu queria ouvir algum dos irmãos, pelo menos uns 2 ou 3, né? Se não todos, né? Por que Deus age dessa forma? Isso é contrário, né? Porque o certo seria escolher o mais inteligente, né? O mais poderoso, o mais rico, o mais capacitado. E, de repente, Deus faz completamente ao contrário, né? Que é o caso de Gideão, né? A Sônia vai falar? Você desligou o microfone? Pode falar? Pode. Um de cada vez. Um de cada vez, um por cada. Então, eu acho que é uma pergunta que, por si mesma, né, o próprio versículo, o próprio texto, ele já se responde, para que a glória não seja minha. Então, Deus me dá algo para fazer, não é porque eu sou capaz, porque eu falo, porque eu canto, porque eu ando, porque eu prego. Ele me escolhe, mas aquilo que eu faço vem dele, não vem de mim. Então, porque quando ele diz aqui, para que ninguém se glorie, né? Para que eu não me glorie naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Foi o que aconteceu com Gideão, você bem falou aí. Quando ele vai guerrear, ele tinha um exército numeroso, dava para ganhar guerra. Mas dava para ganhar guerra com aquele exército. Deus não queria isso. Deus queria que a guerra fosse ganha pelo poder de Deus, não pelo poder do exército. Então, ele faz uma loucura, um exército mínimo, e agora fala, agora você vai. É esse exército que eu quero, né? Então, realmente é para que a glória fosse de Deus e não de Gideão. E assim ele faz conosco, né? Por que às vezes ele nos permite determinadas situações que a gente fala, eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz tudo, o que eu vou fazer? Eu não tenho saída. Mas é naquele ponto que às vezes Deus permite que a gente esteja, porque se eu tenho o que fazer, se eu tenho recurso financeiro, se eu tenho alguma coisa, se eu tenho um contato, se eu tenho uma amizade, não vai ser Deus, vai ser eu, a minha influência, a minha amizade, a minha oratória, né? Então, quando eu não tenho essas coisas e eu consigo fazer, foi Deus. E é isso que Deus quer de nós. É essa inteira dependência e glória dele. Então, quando no texto bíblico tem um trecho de um texto que fala assim, que Deus não divide a sua glória com ninguém, eu acho que se encaixa bem aqui, pastor. Eu pensei nisso. Certo. A sua linha de raciocínio está correta, ela não está, é perfeita. Né? O que a gente está querendo fazer é provocar, porque nós pensamos de uma forma e Deus pensa e age de outra forma. E muitas vezes está em nossas mãos certas decisões, certas escolhas, e a nossa mente, ela age de um jeito, né? Se nós tivéssemos que escolher, vamos supor, entre Gideão, um cara simples, um agricultor, sem muita notoriedade, sem muito recurso, e um grande líder militar, né? Um grande líder, né? Um grande lutador, quem que a gente iria escolher? Um grande líder, o cara mais bem preparado. Jamais escolheríamos Gideão, não é? Então, a nossa maneira de ver as coisas e de, às vezes, escolher e fazer, porque, às vezes, está nas nossas mãos certas decisões. E, às vezes, nós escolhemos, parece-me que escolhemos de forma equivocada. Eu estou provocando vocês, porque eu digo isso que, assim, como pastor, às vezes, na diretoria da igreja, nós temos que escolher, tomar decisões. Né? E a nossa mente, ela vai por esse critério, né, que eu estou colocando aqui. Não é esse critério que Deus usa, que é completamente ao contrário, né? É o inverso, né? Tá? Mais alguém quer falar? Eu quero que mais alguém fale. Queria que a Alice falasse. A pastora, a Terezinha, Rogério, né? Mas eu acho que é isso aí mesmo que a pastora Sônia falou, né, pastor? Às vezes tem muita gente que se fica gloriando ele mesmo, né?
eu faço, eu oro, acontece, e não é bem isso que aqui o texto está falando, né? E aqui está escrito assim, ó, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus, sabedoria e justiça, santificação de redenção, né? Então, é tudo por ele, não pela carne, não pela pessoa, né? É isso aí mesmo. Ok. Rogério vai falar? Está com o microfone aberto aí? Eu falo sim, Gabão. Não, eu queria uma outra linha de raciocínio, né? Quando você falou que Deus pega as coisas menores, né? As coisas para confundir, mas é porque eu tenho a seguinte linha de pensamento. Às vezes a pessoa que se julga muito preparada, ou que é de fato muito preparada, ela não se predispõe a fazer algumas coisas que eu chamo de milagres, né? E tem pessoas que às vezes precisam de um pequeno empurrãozinho, de uma pequena ajuda, e às vezes a pessoa que tem aquela capacidade, que está mais bem preparada, ela não consegue enxergar essa necessidade. Então eu acredito que Deus ele age aí. Então é por isso que nós temos que ficar atento aos pequenos detalhes, às pequenas coisas, porque muitas vezes Deus está querendo te usar para fazer um pequeno milagre e a gente não consegue entender. Então, uma pequena ajuda, né, de uma pessoa, um pequeno fazer, um pequeno favor, muitas vezes você está sendo usado assim. E uma pessoa mais preparada não teria essa predisposição, não teria esse tempo para fazer isso. Então, eu acho que Deus também tem esse ponto de vista em relação a isso, né? Então, é uma outra linha que eu tenho aí, né? Que eu concordo também com o que a Sônia falou, e essa é outra linha que veio na minha mente também agora. Certo. Ok. Sônia, você abriu o microfone e vai falar de novo? Não, só fazer outro comentário que a gente vai pensando, à medida que a gente vai ler e reflete e tal. Na maioria dos homens da Bíblia aconteceu isso. Deus fez dessa forma. A escolha de Deus foi essa. Moisés, ele escolhe para libertar o povo. Moisés fala o quê? Eu não sei falar. Eu tenho a língua pesada, que até hoje ninguém sabe o que é essa língua pesada, né? Uns falam uma coisa, outros outra. Mas Deus fala, você vai. Então, em nenhuma vez, próprio Gideão, quando Deus vai lá, ele está malhando trigo e o anjo chega e fala para ele que ele vai fazer, o que ele fala? Ele coloca diante de Deus a sua... Eu não sou o cara que você tem que escolher. Eu sou menor da casa do meu pai, eu estou aqui, o que você viu em mim? Né? Jeremias, quando o Senhor fala com ele, ele fala o quê? Eu não sei falar, eu sou uma criança. Então, cada um vai dando a sua desculpa. Então, é a hora que Deus escolhe as coisas, o que não é, para confundir aqui é. Ele não podia ter escolhido Arão, que fala melhor, que depois foi o porta-voz de Moisés, não podia ter escolhido Arão, mas ele escolheu Moisés. Então, nesse sentido também eu fico refletindo sobre as coisas. Então, às vezes, de a gente, né, seria até bom que a igreja ouvisse isso, de você não colocar o seu limite para Deus. Ai, meu Deus, mas eu não sei fazer isso. E a gente tem esse hábito. Ai, mas eu não vou fazer porque eu não sei fazer isso. Ai, mas eu não sei fazer aquilo. E a gente não sabe, talvez por isso que Deus falou, vai e faz. Né? Porque a glória vai ser dele, não vai ser sua nem minha. Então, eu fiquei pensando sobre esses personagens. Ok. Irmãos, para a gente finalizar, eu só quero fazer um comentário aqui, que uma vez eu fui assistir uma defesa de uma tese, né? E um dos pastores que estava lá avaliando era o pastor Paulo Romero, que é da a igreja lá no Jabaquara. E ele é da Assembleia de Deus, assim, de longa data, muitos anos. E aí ele contou um pouco da história da Assembleia de Deus. E um aspecto que chama muita atenção na fala dele é que ele falava acerca de como a igreja no Brasil cresceu, né, com pessoas simples, com pessoas do povo, pessoas às vezes sem nenhuma formação, pessoas que não tinham sabedoria, não tinha instrução, né? E essas pessoas simples levaram a igreja ao crescimento. A igreja cresceu e se desenvolveu, né, com essas pessoas que ninguém dava nada e que se dedicaram à obra, e a igreja se desenvolveu. Eu estou propondo isso porque o livro de Gideão, a história de Gideão, nos propõe essa questão,
E é uma reflexão atual nos dias de hoje, porque às vezes nós, como lideranças, e estou me incluindo nesse sentido, a gente pensa assim, vamos pegar o cara mais qualificado, formado, o doutor fulano das contas, né? E às vezes parece que nos limitamos a isso e não pensamos naqueles irmãos que querem trabalhar, que querem ajudar, né? E podem ser usados por Deus dentro da sua capacidade, da capacitação que Deus dá, né? Para que a obra de Deus vá em frente. E às vezes nós começamos a colocar muros na obra de Deus, né? Muros, paredes, né? Começamos a colocar dificuldades para que a própria obra cresça. Então é isso, é uma reflexão, né? E que a gente pensar nesses aspectos, já que Gideão, a história de Gideão nos propõe isso, né? A pensarmos nisso, né? Um homem que é simples, um homem lá, agricultor, que foi chamado por Deus para realizar uma grande obra, tá bom? Eu vou voltar ao compartilhamento dos slides aqui, para a gente dar continuidade, tá bom? Vou colocar o slide na tela, vamos passar para outra tela, tá? Introdução. Então, aqui, a letra A, os juízes de Israel são um lindo exemplo de como Deus trabalha. Então, aqui, está nos provocando. Ao estudarmos o livro de Juízes, nós adquirirmos, compreendermos como que Deus faz as coisas. E o que nós estamos discutindo e propondo hoje é uma dessas questões, né? Da gente entender como Deus trabalha. E nós, entendendo isso, cooperarmos com Deus e não colocar dificuldades no crescimento da igreja, em termos, né, de igreja, falando no século XXI. Tá? Letra B, Gideão até discutiu com Deus, dizendo que não servia para a tarefa, a qual o Senhor o chamava. Ele mesmo reconheceu a sua dificuldade. Ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu, o menor da casa do meu pai. Então, ele já aqui apresentou e reconheceu a sua dificuldade, tá? E ele, então, se apresenta dessa forma. E nós vamos ver mais para frente, nos próximos slides, como Deus vai trabalhando com ele, né, para mostrar que Deus o havia escolhido e Deus estava com ele para aquela tarefa, aquele compromisso. O primeiro tópico da nossa lição, o povo de Israel ficou na miséria. Nós vamos ver o que estava acontecendo. Então, novamente, aqui em Juízes 6:1, o texto nos traz a informação de que Israel voltou a fazer aquilo que era errado. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, o sofrimento de Israel já durava 7 anos. Os midianitas e outros povos do lado oriental do Jordão, quer dizer, do lado leste, depois eu vou mostrar para vocês no mapa, tá? Eles atacavam Israel. Eles vinham em grande número, como um enxame de gafanhotos, né? Tá vendo lá no sul, vindo lá da Argentina, não tem uma nuvem de gafanhotos? Eles vinham assim, como uma nuvem de gafanhotos. Um enxame, uma multidão de homens, né? Com seus camelos, tá? E eles vinham e roubavam todas as safras e deixavam Israel completamente na miséria. Por que deixava Israel na miséria? Porque aquele tempo o povo vivia da agricultura de subsistência. A pessoa plantava, a família cultivava a terra para ter o que comer, cuidar dos seus animais, dar o alimento para os seus animais, tá? E também ter o seu próprio sustento. Aí vem um outro povo e leva tudo, pega toda a alimentação, pega todo o alimento, leva os animais. Então o povo ficava completamente destruído, iam passar fome, porque até plantar, até crescer, até chegar ao ponto da colheita, levava um tempo, né? Isso não acontece de um dia para o outro, né? Leva um tempo, 6 meses, 1 ano, 4 meses, dependendo do cereal, da fruta, assim por diante, tá? Então, aqui ainda nos traz o texto de Juízes 6:4, que diz assim, e contra ele, né, se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos.
Depois eu vou mostrar para vocês também a faixa de Gaza, tá? Para vocês verem como que eles, o alcance dessa destruição que eles provocavam ali em Israel. Esses midianitas eram nômades, eles eram saqueadores, eles vinham da Arábia. E aqui aparecem junto com outro povo que ficava também no leste, os amalequitas. A diferença entre os nômades e os amalequitas, que os amalequitas eles se estabeleciam, construíam cidades, os nômades não. Eles estavam sempre em barracas, andando de um lugar para outro, né, peregrinando pelo deserto. Tá? Se bem que alguns estudiosos dizem que nesse período eles haviam se estabelecido, construído cidades e assim por diante. Mas eram nômades, tá bom? Aqui tem um mapinha, como eu falei para vocês, olha. Eu vou ampliar aqui, tá? Para a gente ver. Ó, essa parte aqui, ó. Ó, Gideão, número 5 aqui, ó. Número 5 aqui, amarelinho, ó. A batalha se dá nessa região aqui, ó, tá? Entre o Monte Gilboá, tá? Aqui para cima dessa linha aqui, ó, é a planície de Jezreel, onde acontece a batalha, tá? Na fuga, eles vão fugir para cá, ó, Bet-Sean, tá? Atravessando para o lado de cá. E eles vêm para essa região aqui, ó, de Sucote e Peniel. Depois da batalha, eles fogem para essa região, onde Gideão os persegue e consegue alcançar alcançá-los. Tá ok? Os amalequitas ficavam aqui nessa região. Aqui é o lado leste, ou o lado oriental do Jordão. Aqui, desse lado. E para cá, irmãos, indo na direção que eu estou empurrando a minha mão aqui, ó, é a Arábia. Tá? É dessa região de deserto que vinham esses nômades, como gafanhoto. Então, eles vinham da região do deserto, da Arábia, e eles juntavam com os amalequitas, e eles invadiam Israel, tomavam aqui, nessa planície aqui de Jezreel, que é uma área muito bem fértil, né, onde tem plantações, né, e eles invadiam aqui, depois pela região montanhosa, que eu estou descendo a mão aqui, ó, tá? Porque aqui é o Vale do Jordão, é um vale profundo. Aqui é a região montanhosa. Então, eles invadiam tudo aqui e desciam em direção até aqui embaixo, não está aparecendo no mapa. Para baixo aqui, de Dan, aqui, fica a faixa de Gaza, que é no litoral. Então, eles vinham desde aqui, do leste do Jordão, atravessavam o Jordão, e aqui, irmãos, eles pegavam tudo, a colheita, os animais, iam quase até o litoral, devorando tudo, como uma praga de gafanhoto. Né, comendo e levando tudo embora, deixava o povo de Israel, as tribos aqui de Israel, em dificuldades, porque não tinham como se sustentar. Eu vou voltar o mapa para tamanho normal para mostrar. Olha, Gaza fica aqui embaixo, ó, tá vendo onde eu estou com a seta aqui, ó? Gaza, aqui embaixo, ó, já perto do litoral. Ascalon, aqui são cidades, né? Jope, aqui são cidades dos filisteus. Então, eles saíam daqui do leste, atravessavam o Jordão, tomavam conta de toda essa região e depois desciam para cá, vinham até quase ao litoral. Então, era uma destruição enorme, e o povo de Israel estava passando muita dificuldade, eles estavam passando fome, irmão. E passar fome deve ser uma coisa terrível, né? Segundo aspecto, irmão, o povo de Israel clamou ao Senhor. Então, o povo de Israel reconhece o erro, ele clama ao Senhor. Então, o Senhor lhes enviou um profeta, tá, que falou com o povo de Israel. Esse profeta, ele não é identificado na Bíblia, não é Débora, tá? Pode ser que alguém pense que era Débora, mas não é. É um profeta que não é identificado. Então, ele veio anunciar que todo o sofrimento era consequência da desobediência e da infidelidade. Tá? Então, o que eles estavam passando era consequência da desobediência. Tá? E Deus, aí vem, né, o agir de Deus, como Deus faz, como Deus age. Né? Então, em sua misericórdia, ele mandou, então, o quê? Um libertador. E esse libertador vai ser Gideão. Ok? O anjo do Senhor, primeiro, olha só como Gideão foi difícil de lidar com ele. Primeiro veio um profeta.
Acho que não convenceu muito ele, né? Aí o anjo do Senhor veio e apareceu a Gideão. Quando eu falo, irmãos, que o anjo do Senhor apareceu, isso é uma teofania, tá? É a manifestação do Senhor numa forma humana, tá? Numa forma mais visível, tá? E que nós podemos nos comunicar com ele. Então ele apareceu a Gideão. E quando Gideão estava malhando trigo no lagar, para escondê-los dos midianitas, está lá em Juízes 6:11. Então esse anjo falou com ele, né, dizendo que ele iria libertar o povo de Israel, tá, dessa opressão, tá, que eles estavam vivendo. Aqui, malhando trigo no lagar, irmãos, o que significa? Ele estava malhando trigo no lugar onde se amassavam as uvas. Era o lugar de amassar uva e não de malhar o trigo. O trigo teria que ser colocado num lugar amplo, aberto, plano, para que ele pudesse secar e depois pudesse ser batido, tirar, né, a casca e ficar só a semente, né? Então ele estava malhando, ele estava lá malhando o trigo lá no lagar, por quê? Escondido, porque os midianitas, né, não vissem e não viessem roubar a sua colheita. Tá? O lagar, irmãos, para os irmãos entenderem, é uma cisterna, quer dizer, é um buraco. E era feito na rocha. Ele tinha 2,40 metros, mais ou menos, de comprimento e 1,5 metros de largura. Em um local normalmente fechado, mais escuro, o que dificultava, porque malhar o trigo era feito num lugar aberto, no sol, e precisava até do vento, porque quando jogava o trigo para cima, o próprio vento, né, ajudava a sair as impurezas do trigo. E ele, então, fazendo isso num lugar completamente inadequado por causa dos midianitas. E aí o Senhor veio falar com ele. Ok? Aqui nesse tópico terceiro, o anjo do Senhor apareceu em Gideão, ele tem alguns desdobramentos que nós vamos ver. Então, a conversa entre Gideão e o Senhor foi muito interessante. Nós vamos ver aqui na letra A, que Gideão revelou que não se esqueceu da história do seu povo. Ele mesmo cita, está lá em Juízes 6:13, dizendo: o que é feito de suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Então ele cobra, né, do Senhor essa manifestação do poder de Deus, porque ele tinha conhecimento, foi passado a ele, pelos seus pais, todas essas informações, como nós vimos lá no passado, na instrução de Moisés, de Josué, de que deveria ser transmitido para os filhos e para os netos e assim por diante, tudo aquilo que Deus tinha feito. Então ele tinha conhecimento. Então ele cobrou, ele falou: cadê os feitos? Cadê o Senhor, né, que fez tantas maravilhas quando nós saímos do Egito, né? Aí, então, mas tudo isso que eles estavam passando era por causa da situação da desobediência. Mostrou que o Senhor o desafiou e também o preparou e fortaleceu. Tá? Aqui está o texto de Juízes 16. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então o Senhor falou: eu estou contigo. E você então vai ferir os midianitas como se fosse uma só pessoa. Eles eram uma multidão, um exército enorme, mas todos eles iriam cair porque o Senhor estava com ele. Então o Senhor o desafiou e o preparou, o Senhor o fortaleceu, apesar desse sentimento dele de fraqueza, de inferioridade, de pequenez. Deus estava estimulando para que ele pudesse realizar essa tarefa. Na letra C, dentro desse aspecto que nós estamos abordando, essa conversa entre Gideão e o Senhor, nos diz assim: mas Gideão queria algo mais para fortalecer a sua fé. Então ele queria ter a certeza de que aquele anjo, aquela pessoa, era um enviado, era um Senhor falando com ele. Então ele pediu um sinal, né? Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Então ele queria ter realmente a confirmação. Então ele correu lá, preparou uma refeição para o visitante, tá? E esse visitante a queimou, né, diante dele. Então ele preparou, colocou lá, depois foi colocado sobre uma pedra, aquele caldo da carne foi jogado sobre a refeição,
E aí estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu fogo da penha, da rocha, né? E consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Então, Deus estava dando a ele confiança, fortalecendo a fé de Gideão, para ele acreditar que o Senhor estava com ele. E o Senhor continuou animando Gideão, né? E o Senhor então disse que ele deveria derrubar o altar de Baal e oferecer o boi de seu pai em sacrifício, usando como lenha a madeira do poste ídolo. Olha que desafio, né? Então ele teve que pegar o boi do pai, né? Derrubou aquele poste ídolo, que era um poste de madeira, tá? E ofereceu aquele animal com a madeira do poste ídolo. Então aqui o texto nos diz, ó, e tomou o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então o Senhor estava preparando ele. Vamos dizer assim, o Senhor estava dando um treinamento, né? Estava estimulando ele, estimulando a fé, a confiar no Senhor, né? E aí ele fez. E quando os homens do lugar viram o que Gideão havia feito, porque ele fez isso durante a noite, e quando foi no dia seguinte, eles viram o que ele havia feito, que ele havia derribado o altar de Baal, então eles contenderam com ele, tiveram um atrito com ele, porque queriam matá-lo. No entanto, seu pai, Joás, saiu em sua defesa. E esse altar que foi derrubado tinha sido construído pelo seu pai. Então, o agir de Gideão já trouxe uma mudança em Joás, né? Uma mudança na atitude de Joás, porque ele poderia concordar com aqueles homens, vamos matar, porque ele destruiu o altar de Baal. No entanto, né, ele o defendeu. Tem o texto aqui, né? Não, é 6:31, eu não coloquei aqui, mas tem na Bíblia. Tá? Os irmãos podem ler. Ele faz a defesa do seu filho diante daqueles homens. Ele diz assim, se Baal, né, tivesse poder, ele que se defendesse, né? Tinha poder para isso, né? Mas não tem poder, né? Então, no aspecto terceiro, o anjo do Senhor apareceu em Gideão ainda, temos mais um tópico, a letra E. Então, diz-nos que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tomou a rebate, que é uma forma de comunicar, mandou avisar, esse rebate é uma forma de comunicar as outras tribos, né? Os biesritas se ajuntaram após dele e enviou mensagem para toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir, enviou ainda mensageiros a Aser, e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Está lá em Juízes 6, 34 e 35. Então, ele mandou chamar o povo, mandou chamar as tribos de Israel para se juntarem com ele nessa guerra. Os midianitas e seus aliados já tinham atravessado o Jordão naquela hora e estavam acampados no vale de Jezreel, como eu falei e mostrei para vocês no mapa. Eles estavam lá no leste, vieram atravessar o Jordão e foram ali para o vale de Jezreel, que é um lugar extremamente fértil, onde o povo plantava, colhia e provavelmente tinha muita coisa ali para eles saquearem, tá? Então o Senhor concedeu mais provas para fortalecer a fé de Gideão. Gideão convocou o povo, mas parece que ele ainda estava com algumas dúvidas no coração. Então aí ele fez mais uma prova com o Senhor. Colocou a lã, né, que tinha que amanhecer encharcada do orvalho e o chão ao redor ficar seco. E isso aconteceu, né? O Senhor cumpriu com aquilo que ele pediu, com a prova. Aí aquilo ainda não foi suficiente, aí ele fez outra prova. Depois disso pediu que a lã ficasse seca e o chão ficasse molhado. Então, novamente, né, o Gideão querendo uma prova, e ainda não foi suficiente. Mesmo depois de reunido o exército, Deus deu outra prova de que concederia a vitória. E aí ele foi levado ao campo lá dos midianitas e ele ouviu uma conversa entre os soldados lá, né? E ouviu o sonho do sentinela, que disse, né, que eles iriam ser destruídos, né, por Gideão. Aí Gideão, então, ficou convencido
de que o Senhor estava com ele. Só que, de todo aquele povo que Gideão convocou para a guerra, ajuntou um exército de 32 mil homens, né? E Deus não gostou muito disso, porque, como já falamos no início dessa aula, né? Eles poderiam muito bem depois se vangloriar, dizendo, nós somos muito bons, somos nós que conquistamos, nós que derrotamos os midianitas, né? E o Senhor queria demonstrar a eles que ele estava com ele, que era o Senhor que pelejava por Israel. Então o Senhor disse a Gedeão, né, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Então está em Juízes 7:2. Desse grande número foram mandados para casa os medrosos, tá? E depois os que bebiam água sem ficarem alerta, tá? Que eram aqueles que se abaixavam, né? Quase que lambendo a água, e não pegavam a água com a mão e levavam à boca, que seria uma forma mais alerta de estarem, né, preparados para uma guerra. E desse número de 32 mil, restaram apenas 300 homens. E é com esses 300 homens que Gideão vai à batalha. No tópico 6, os midianitas foram derrotados. Então, Gideão usou de uma estratégia e dividiu seus homens em 3 grupos de 100, e cada um levava uma tocha e um jarro com a tocha acesa dentro, tá? E levava uma trombeta e um jarro com uma tocha, né, de fogo dentro, e se colocaram ao redor do acampamento midianita. Tá? E quando Gideão tocou a trombeta e quebrou o jarro, aí causou um grande pânico no acampamento do inimigo. Tá? Então, enquanto o texto nos diz, né, essa nova tradução na linguagem de hoje, Juízes 7:22, enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zezerá e foram a Bet-sita. Tá? Então, mediante Parou tudo? Eu acho que caiu a conexão do Gabarrão, viu? Tô achando também. Será que ele vai mandar outro link lá ou vai deixar assim? É que a conexão dele estava meio ruim, ele falou que o sinal estava fraco. Eu acho que vai parar por aí mesmo, viu, Sônia? Minha bateria está acabando.